Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho um relato aqui que eu creio que vai mexer fortemente com todos que estarão assistindo, e para mim foi muito difícil ler tudo isso. Esse relato eu já li, inclusive ele está também no meu livro. Gente, esse livro é muito especial, algo do Senhor que veio dos céus à terra, através de pessoas que passaram por abuso, e deixar aqui o seu relato. Esse, de verdade, foi o que mais mexeu comigo. Todos, né, são impactantes, mas esse em específico, vocês vão entender o porquê. Vai mexer no mundo espiritual também, e são coisas assim que ela chegou a fazer, ela teve a coragem de falar. Por isso que eu gostei muito, no sentido de levar essa conscientização adiante. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui já passaram por isso, já fizeram o que ela também fez, por conta de toda a manipulação que é feita e os traumas que existiam, né, no caso. E é muito forte, e eu creio que vai levar cura e libertação, e muitas pessoas vão ter também revelação, confirmação, e serão também libertas para a honra e glória do Senhor, porque esse é o propósito maior de eu estar aqui gravando, né, os vídeos, trazendo relatos para vocês. Vamos lá então? Preparadas, preparados? Porque vai ser forte. Antes, deixa eu avisar para vocês duas coisas importantes. Uma, diz que terapia tá tendo sorteio, viu, gente? Por quê? Porque esse mês, dia 27, é Black Friday, e a nova turma de formação em terapeutas, que será a última turma que eu estarei ali com vocês ao vivo, nas 48 aulas. O curso leva 6 meses. Essa última turma comigo lá em todas as aulas vai ser a 6ª turma, e começa dia 12 de janeiro de 2026. As inscrições já estão abertas. Se você entrar no meu website, despertardaconsciência.com, vou deixar o link, eu sempre deixo aqui abaixo. Clica, entra lá, vai vir um pop-up, né? Assim que você entrar, alguns segundos depois, é só clicar e você já tem acesso às informações. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama no privado também, se tiver alguma pergunta extra, ok? Pela forma de pagamento e tudo mais. Mas você ligando no Disque Terapia, você vai estar concorrendo. Eu terei 3 sorteios, né? 3 pessoas irão ganhar o curso. Então você precisa ou ser membro do canal, vai estar participando quem é membro do canal, tanto da conta ouro quanto da conta prata, e também quem estiver ligando no Disque Terapia vai ficar registrada as ligações desde o dia 11, que foi quando eu avisei sobre essa promoção do sorteio, até o dia 27. O sorteio vai ser dia 27, eu vou postar o vídeo e vocês saberão quem ganhou, ok? Vamos então ler esse relato é impactante, a imagem é fortíssima. Essa daqui, ó, é o capítulo 10 do livro. Se você já tem o livro, você já deve ter lido esse relato, senão você vai estar aqui escutando pela primeira vez. E o título foi dado: Eu Era um Imã para Narcisistas. Quem nunca, né? Eu também era. Nossa Senhora. Vamos lá, continuando, começando. Meu primeiro relacionamento com um homem narcisista durou 9 anos e meio. Nesse período sofri agressões físicas, psicológicas, abuso sexual, financeiro, entre outros. Conheci meu primeiro marido quando eu tinha 19 anos e ele 34. Na época morava sozinha, sem parentes na cidade, tendo saído de casa aos 17 anos em busca de uma vida melhor. Achei que havia encontrado o homem da minha vida. No início ele era carinhoso e prestativo. Após alguns meses me convidou para morar com ele e eu aceitei. Ele havia me dito que era solteiro e depois revelou que ainda era casado no papel, embora já não morasse mais com a ex-esposa. Muitos fazem isso, né, gente? Muitos usam disso para enganar as mulheres. Às vezes estão morando ainda junto com a mulher, ainda tendo até relação sexual e tudo. Fala que não, ele é tão bom que, olha, ele não deixou ainda a esposa porque ela não tem onde morar ainda, porque ela tem alguma doença ou por causa dos filhos, sabe? Mas eles não têm mais nada, tá? Só moram na mesma casa, mas não tem mais nada. Depois você vai descobrir, muitos deles inventam que são separados, moram na mesma casa e são casados ainda, e a mulher tá sendo traída com você e você nem faz ideia, porque eles inventam mesmo. Ela diz: a princípio eu aceitei essa situação. Logo após começarmos a morar juntos, pediu que eu deixasse meu emprego para ajudá-lo em sua empresa. Como sempre, fui disposta a colaborar, acreditei que seria melhor para nós. Pouco tempo depois, providenciou para que a empresa fosse registrada em meu nome, alegando que a ex-esposa exigia que ele a retirasse da sociedade e que não poderia colocar a empresa em seu próprio nome por estar com o nome sujo.
Aí vão aparecendo as surpresinhas no meio do caminho, né? A verdade começa a surgir agora. A laranja não é mais a ex-mulher, agora é você. Ele vai usar o seu nome para sujar agora o teu nome, porque o dele já não presta mais. A bandeira vermelha tá esquisita hoje, hein? Ok. Já tá com furo e tudo. Continuando. Gente do céu, até onde vão? Foi a partir desse momento que ele começou a mostrar um lado que eu desconhecia. Como eu não tinha conhecimento na área da informática, precisei aprender desde o básico. Ele me ensinou, porém, sem qualquer paciência. Nunca me senti tão humilhada. Ele me chamava de burra, idiota e me humilhava até mesmo na frente dos clientes. Muitos presenciaram cenas em que, chorando, eu era obrigada a atendê-los por conta das agressões verbais que sofria. Meu pai do céu. Se eu cometesse algum erro, ele me chutava, me beliscava e me xingava com palavras cruéis. Meu pai, isso é um monstro das trevas, hein? Cruel. Com o passar do tempo, as agressões foram se intensificando. Como era meu primeiro relacionamento e eu era ainda muito jovem, suportava acreditando que ele fazia aquilo por querer o meu bem. Ele dizia que me tratava daquela forma porque estava me ensinando e queria que eu fosse alguém na vida. E eu, por me sentir incapaz e inferior, queria mostrar que era capaz e agradá-lo. Forte, né, gente? Eu falei que ia ser forte. Quando ele percebeu que eu já conseguia administrar tudo sozinha, passou a deixar a empresa totalmente sob minha responsabilidade. Raramente aparecia para trabalhar. Eu me dedicava integralmente à empresa, trabalhava dia e noite e ao chegar em casa ainda precisava relatar todos os acontecimentos do dia. Ele começou a me isolar de amigos e familiares, exigiu que excluísse contatos do celular, desfizesse amizades e quando eu falava com parentes precisava ser no viva voz para que ele escutasse. Se eu saísse, ele cronometrava o tempo e mandava mensagens constantemente. Criou um e-mail compartilhado para monitorar todas as fotos e mensagens que eu recebia. Meu pai! Com o tempo, as agressões físicas e psicológicas aumentaram. Lembro que um episódio que ele me espancou porque achou que eu havia xingado o filho dele de 6 anos. Mesmo a criança afirmando que eu não havia dito nada, ele me jogou no chão com tanta força que machuquei o cóccix. Houve um momento em que ele deixou a empresa e foi trabalhar como caminhoneiro. Em certa ocasião, me levou em uma das suas viagens e ao passar por uma cidade onde morava uma garota com quem ele conversava, me deixou trancada em um hotel para ir até a casa dela. Quando voltou, me contou que havia ficado com ela. E senti-me completamente humilhada. Quando tentei questioná-lo, ele respondeu que eu merecia tudo aquilo, que eu gostava da situação e que não deveria reclamar, pois a vida que ele me proporcionava era melhor do que a que eu tinha antes. Além disso, dizia que um dia iria me matar. Por medo, me calava para evitar confrontos. Ele sempre falava que ia me deixar, que eu não era boa o suficiente. Falava até que eu não tinha relações sexuais com ele como ele queria e por isso procuraria a mulher na rua. Eu tinha medo de perdê-lo, pois ele dizia que ninguém se importava comigo e se ele me deixasse eu ia passar fome, que ninguém ia me ajudar, que eu ia morar debaixo da ponte. Está repreendido em nome de Jesus. Quando saíamos juntos, ele ficava comentando sobre as mulheres. Começou a me incentivar a elogiar as mulheres, fazendo comentários que o deixassem empolgado. Eu cedia àquela pressão psicológica mesmo me odiando e me sentindo horrível. Eu sabia que ele estava me usando para realizar suas fantasias, mas eu não queria perdê-lo. Ele afirmava que se eu não fizesse o que mandava, iria se separar de mim. Lembro-me de uma vez que ele me fez falar com uma colega minha. Que é bissexual e convencê-la a ficar com nós dois juntos. Durante aquele ato sexual eu me senti rejeitada, usada, suja, nojo de mim mesma. Tive que fingir estar gostando daquilo. Cedia por medo da agressão dele, medo dele me jogar na rua, medo dele falar para as outras pessoas o que eu tinha feito. Infelizmente, esta não foi a única vez. Depois houve mais outras 2 ocasiões destas. Em uma delas, a mulher percebeu que eu não estava bem e não quis seguir adiante. Eu me senti aliviada, porque para mim parecia uma eternidade. O que eu fazia para conseguir estar ali era me desligar de tudo.
Tirava minha mente daquele ambiente e me via em um lugar escuro até acabar. Ele era tão ruim que uma vez, para mostrar que eu não significava nada, convidou a mãe da filha dele para ir para nossa casa. E ele tocava nela com segundas intenções à minha frente. Falava coisas elogiando seu corpo com palavras cheias de malícia. Gente, parece até o relato que eu li ontem, hein? Deve ser o mesmo narcisista? Ou é só mais uma potestade que habita ali nesse ser? Que agem com a cartilha das trevas, né? Seguem o mesmo padrão. Ele tocava nela com segundas intenções na minha frente, falava coisas elogiando seu corpo com palavras cheias de malícia. Demônio, promíscuo. E ele disse para ela ir dormir em nossa casa, ao nosso lado, em nossa cama. Ela aceitou porque gostava dele e me provocava, fazendo tudo o que ele pedia. Meu pai do céu. Ele novamente tentou me convencer a ficar com eles dois, mas eu não consegui e implorei para que ele não fizesse aquilo. Com muita luta, ele desistiu. Passei a noite toda chorando e me perguntando por que ele estava fazendo aquilo comigo e me sentindo um lixo, alguém descartável. Com o tempo, algumas pessoas próximas começaram a me alertar de que eu não deveria aceitar viver daquela forma. Diziam que eu precisava me posicionar. No entanto, eu não conseguia. Sempre que tentava, tudo que conseguia era chorar e orar. Fiquei doente emocionalmente e fisicamente. Desenvolvi uma doença autoimune por conta de tudo que eu estava vivendo. A doença se manifestava de forma tão severa que havia dias em que eu não conseguia nem tomar banho direito, pois a minha pele coçava, sangrava e as dores eram intensas. Certo dia olhei para mim mesma e senti pena da pessoa em que me transformei. E eu não me reconhecia. Foi então que Deus falou comigo. Eu podia ouvi-lo como uma voz interior. Ele disse que eu não havia sido feita para viver daquela forma, que aquele sofrimento não vinha dele e que eu merecia ser feliz. Quando minha filha nasceu, parece que nasceu outra mulher junto com ela. Eu não queria que ela crescesse presenciando o pai batendo na mãe. Não queria que ela vivesse em um lar disfuncional. Com o passar dos dias, Deus foi me dando forças e sabedoria para que eu pudesse me impor. Aos poucos fui perdendo medo até conseguir me posicionar. Um dia ele me disse que venderia tudo para comprar um caminhão e que eu e nossa filha teríamos que ir junto com ele. E respondi que não. Ele começou com a pressão psicológica, chantagem emocional, dizendo que me deixaria, que não ajudaria com a bebê, e mesmo assim mantive minha decisão. Ele saiu de casa e foi para a casa do pai. Nunca mais aceitei que ele voltasse. Glória a Deus. Mesmo com ele me ameaçando e me seguindo por alguns dias. A vida foi passando e, apesar de não estar procurando nenhum envolvimento amoroso, conheci um homem que parecia ser um príncipe. Infelizmente, essa aparência era parte do plano de um narcisista cruel. Ficamos juntos por aproximadamente 3 anos. Assim que nos conhecemos, ele não parou mais de me procurar, queria namorar já no primeiro mês, mas deixei claro que não queria, pois ainda estava me curando do meu relacionamento anterior. Até aí ele foi compreensivo, não me pressionou, me ajudava com tudo de que eu precisava, era atencioso e até cuidava da minha filha sem que eu pedisse. E lembro que na época eu estava sem máquina de lavar e ele me presenteou com uma. Depois enviou um tênis da Adidas, um kit Lili do Boticário, enfim, vários presentes, todos sem eu pedir. Com o tempo ele começou a mandar fotos de alianças e eu, empolgada com a atenção e o cuidado, comentei que eram lindas. E ele pediu a minha numeração e perguntou se eu já tinha uma resposta. Então respondi que sim, que eu também queria namorar com ele. Na época ele morava em Porto Alegre e eu em Goiás. Nunca tínhamos nos visto. O namoro começou à distância e depois de algum tempo ele mudou os planos. Disse que queria que eu me mudasse para Porto Alegre, pois lá havia mais oportunidades de trabalho e também porque ele precisava cuidar da mãe. Como sempre fui alguém que pensa muito no outro, comecei a considerar a possibilidade. Depois que aceitei o namoro, ele começou a mostrar sinais de controle. Discutíamos às vezes, mas eu atribuía isso à distância e acreditava que pessoalmente tudo melhoraria. Pedi demissão do meu trabalho, vendi todos os móveis e fui para Porto Alegre. Chegando lá, no mesmo dia senti vontade de voltar. Nada era como ele havia descrito. O primeiro desafio era a casa. Passei 2 semanas limpando.
de tanta sujeira que tinha. Meu Deus. Cerca de um mês depois da minha chegada, ele começou a mudar completamente comigo. Tratava-me como uma visita ou uma empregada. Não me permitia fazer nada na casa sem o seu consentimento. Se eu fosse à padaria ou ao mercado, ao voltar era interrogada. Conversava com familiares ou amigos, virava motivo de briga. E quando ele saía, eu ficava trancada em casa. Como forma de fuga, arrumei um trabalho, mas ele me monitorava o tempo todo. No intervalo, eu tinha que ligar para ele. Com 3 meses de empresa, ele me convenceu a pedir para trabalhar em home office. Inocentemente, não percebi que isso era para me vigiar. Aceitei e foi o pior pesadelo da minha vida. Eu não conseguia trabalhar quando não era ele, era a mãe dele atrapalhando, ou os dois discutindo. Ele vinha perguntar o que eu estava falando com o cliente, ou por que eu estava sendo tão meiga e carinhosa com o cliente. E isso foi me desgastando emocionalmente. Muitas vezes, até quando me arrumava para sair, ele me enchia tanto a paciência que eu ia lá e tirava a roupa que tinha vestido e colocava a que ele queria. Meu Deus, eu nunca passei por isso, gente. Me dá um negócio quando eu leio. E ela diz: com isso comecei a perder a minha identidade e minha autoestima. Cheguei ao ponto de evitar falar com a minha mãe, porque todas as vezes que eu falava com ela dava briga. O tempo foi passando e os abusos só aumentavam e eu, buscando meios de melhorar, me esforçava, porque ele sempre dizia que a culpa era minha. Ele dizia que eu não o ouvia, que eu não escutava o que ele falava, que eu era ingrata, que não sabia ser esposa e que não era submissa. Ai, quem nunca ouviu isso de um narcisista, né? Eu tentava evitar ficar no celular, não postava fotos nas redes sociais, só lavava roupa na programação que ele tinha determinado, fazia comida só depois que perguntava para ele o que era para fazer para comer. Meu Deus do céu! Não me deixava participar das decisões do que comprar para casa, só usava lençóis na cama que ele queria que eu usasse. Não falava com os vizinhos. Muitas vezes, sutilmente, criticava a minha aparência, dizia que eu estava meio gordinha, que minha barriga estava grande e que minha bunda tinha sumido. Nunca um elogio, só críticas. Até que chegou ao ponto de eu começar a ser reativa. O fato da minha filha ter ido morar com o pai dela porque ele não aceitava que ela fosse criada por outro homem me afetou drasticamente. Isso tirou o meu chão e só piorou a situação, porque também não tive o apoio dele. Eu já estava tão cansada de tanta tortura psicológica que quando ele falava algo, eu tentava me explicar ou me expressar e ele não me ouvia e ainda me ofendia. Me tornei agressiva nesse período e partia para cima dele. Ficamos assim por uns 7 meses após eu me mudar para Porto Alegre. Eu já não estava mais suportando viver daquela forma. Foi então que ele propôs que procurássemos uma igreja para ver se as coisas melhoravam. Achamos a igreja, nos batizamos e ficamos bem por um mês. Mais ou menos um mês. Depois tudo voltava novamente, só que pior. Agora ele dizia até que eu era carregada de demônios. A partir daí ele começou a revidar as minhas agressões. Procurei ajuda com terapia, participava das campanhas na igreja e eu não ia a lugar nenhum sozinha, a não ser a igreja. Porém, quando eu chegava, tinha que relatar tudo o que tinha acontecido, quem tinha falado comigo, se as pessoas tinham perguntado por ele, enfim, um interrogatório. Ninguém merece. Houve momentos em que eu tive que gritar socorro para os vizinhos, de tão séria que ficava a situação. Com o tempo, fui percebendo que ele zelava muito pela imagem dele, então a forma que encontrei de fazê-lo parar era gritar. Quando os vizinhos ameaçavam chamar a polícia, ao mesmo momento ele virava outra pessoa. No mesmo momento ele virava outra pessoa, assim, um anjinho, né? Quietinho. Parava a briga na hora. Com tudo isso, eu fui entrando em um estado depressivo tão forte que já nem conseguia mais trabalhar. Vivia pedindo atestado médico porque todas as vezes que eu começava a atender os clientes tinha crise de ansiedade. Hoje, escrevendo o meu relato, percebo que nunca tinha parado para pensar o quanto fui maltratada psicologicamente. Agora, tudo faz sentido. Tudo se encaixa no seu devido lugar. Cada ação que ele teve foi planejada, até mesmo os momentos bons que tivemos. Ele fazia questão de se vangloriar, nunca fazia nada de coração, sem depois jogar na minha cara que tinha me proporcionado um momento de descontração ou os presentes que me dava.
Eu ouvi até o último dia antes de nos separarmos ele jogar na minha cara os presentes caros que me deu no início do relacionamento. A máquina de lavar, o tênis, o perfume, as alianças, ou seja, as iscas que ele usou. Fui sentindo que eu era a mulher que mantinha a rotina da casa funcionando e, ao mesmo tempo, cuidadora da mãe dele, enquanto ele vivia a vida dele. Então decidi pedir demissão do trabalho e voltar para a cidade da minha família. Porém, descobri que estava grávida. E ela fala, mas eu fui assim mesmo, porque já estava a ponto de fazer uma besteira. Cheguei a pensar em tirar a minha própria vida. Fui embora e passei toda a minha gestação em Tocantins. Porém, por conta da gravidez, não consegui cortar o contato com ele. Então ele foi atrás de mim, disse que era para ver o nascimento do nosso filho. Foi o pior pesadelo da minha vida, fiz uma cesariana e ele não me deixou ter um tempo de resguardo, não me respeitou um único dia. Ele ficou lá um mês e nesse tempo dizia que queria que a família dele ficasse unida, que queria criar nosso filho comigo. Enfim, fez de tudo para me convencer e conseguiu. Ele voltou para Porto Alegre e eu fiquei perto da minha família. Quando o bebê completou 3 meses, fui para lá tentar ver se conseguiríamos fazer o relacionamento funcionar. Enquanto eu estava em Tocantins, ele continuava sendo a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, mas dava a impressão de estar mudando e eu confiei. Assim que cheguei em Porto Alegre, na mesma semana, ele me mandou ir embora de casa. E depois disso, as discussões só ficaram mais frequentes e cada vez mais intensas. Como eu queria muito fazer dar certo, buscava sempre uma forma de reverter aquela situação. Mas mesmo quando ele melhorava de um lado, logo arrumava outra coisa para causar dor. Chegou ao ponto em que eu não podia falar nada dentro de casa, pois era chamada de mulher macho, feminista, mulher que queria ser o homem da casa. Gente do céu! E eu já nem dormia direito de tanto esgotamento, vivia pisando em ovos, e foi quando senti que estava no fundo do poço e mudei as minhas orações. Em vez de pedir para Deus que me mostrasse onde eu estava errando ou orar apenas pelo meu esposo, passei a pedir que ele abrisse os meus olhos espirituais, que me mostrasse o que eu não estava vendo. Pedi que me ajudasse porque eu já não suportava mais aquilo. Depois disso, parece que Deus tirou uma venda dos meus olhos. Ele foi me mostrando toda a manipulação, a falta de empatia, a ausência de afeto, a negligência. Percebi a total falta de amor, até que Deus me mostrou que ele estava me traindo em um site de relacionamento. E ali tudo fez sentido. O porquê de me isolar, de me controlar, de vigiar com quem eu falava, até mesmo os meus horários. A partir daí ele percebeu que eu estava diferente. Tentou de várias formas me puxar de volta para o ciclo de controle. Foi então que sugeriu a terapia. Gente, do que são capazes, mas eu já estava mais forte espiritualmente e emocionalmente. Já havia estudado sobre o narcisismo. Ele exigiu que a terapeuta fosse cristã. Encontrei uma profissional cristã especializada em transtorno de personalidade narcisista. E na primeira sessão, só ele falou praticamente. E a terapeuta, ao final, disse que uma coisa que ficou marcada foi que ela não viu em nenhum momento eu o desrespeitando. Pelo contrário, dava para perceber que eu estava tentando de tudo para fazer o relacionamento dar certo. E essa fala foi o bastante para ele desistir da terapia. Naquele dia tivemos uma discussão horrível e foi também o dia em que Deus honrou as minhas orações. Ganhei uma bolsa de estudos para o curso de terapeuta da Cris. Ah, linda! E ali começou a minha virada de chave. Glória a Deus, gente. Testemunho lindo. Certo dia tivemos uma discussão muito acalorada. Ele ficou me atacando, falando que eu estava fingindo estar tentando fazer nosso relacionamento dar certo, que eu não estava tentando nada, que a ajuda com a terapia e as campanhas de oração não estavam servindo de nada. Não é porque os demônios dele lá não quer que ajude, não quer mudar. Gente, do que são capazes, né, para infernizar, enlouquecer a pessoa. Ele disse ainda que eu não era uma boa esposa, não era boa dona de casa e que também não era uma boa mãe. Nessa altura da discussão, perdi totalmente o meu controle e me vi em um buraco escuro, onde eu só pensava em acabar com aquilo de uma vez por todas. Então me vi decidida a tirar a minha vida. Meu Deus. E nesse momento eu estava com o nosso filho de 10 meses na época no colo e entreguei o bebê para seu irmão mais velho de 17 anos e falei para ele cuidar do irmãozinho dele, que eu não suportava mais aquilo. E eu sentia tanta dor, que eu só queria desaparecer.
E também ouvi a voz de uma vizinha pedindo para que eu não fizesse nada contra mim, pois ela tinha chamado a polícia. Naquela hora eu vi que Deus estava cuidando de mim. Logo a polícia chegou, eu falei que tinha tido uma discussão com meu marido e que eu queria tirar a minha vida. Pedi a eles que se pudessem me ajudar, o convencessem de pagar a minha passagem para eu ir embora. O policial falou para ele que se dependesse deles, ele seria levado preso, porque o que estava fazendo era crime, que os vizinhos já haviam relatado o que estava acontecendo e era abuso psicológico e físico. O policial disse que se ele não tinha a intenção de cuidar de mim, da sua família, que nos deixasse ir embora, pois ele não tinha o direito de manter a gente lá para fazer os caprichos dele. Glória a Deus. Nesse momento ele começou a chorar, parecia uma criança levando bronca, se lamentando que ele nunca imaginou passar por isso, que ele não queria que as pessoas pensassem que ele era ruim. Caiu a máscara, meu filho, a casa caiu. Depois que eles foram embora, ele começou a me questionar se era isso mesmo que eu queria, que eu ia destruir nossa família e que nosso filho ia crescer sem pai. E eu mantive a minha palavra e disse: quero ir embora, quero a minha passagem. Ele enrolou por uma semana mais ou menos, tentando me convencer a ficar, mas me mantive firme. Vendo que eu estava falando sério, enfim, comprou as passagens. Ele tentou de várias formas reverter a situação, mas eu já estava decidida e mantive a minha posição. Yes! Ao perceber que não teria mais volta, fizemos um acordo sobre a guarda do nosso filho e as despesas que ele teria de arcar. Compramos a minha passagem e eu parti para Goiás. Hoje estou novamente em Goiás com a minha filha e meu filho, na minha casinha, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. E ela finaliza: acredite, não foi fácil. O inimigo tentou de todas as formas me manter nesse cativeiro, mas a minha fé em Cristo Jesus me salvou. Como está escrito em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, muito forte, né? Uau! E aqui, agora eu vou falar sobre a análise terapêutica que eu fiz. E eu falo assim: quanta luta e vitória na vida da Helena. A gente chamou ela de Helena nesse relato. Você já se envolveu com um narcisista desse nível de maldade? Pergunta aí pra vocês. Só quem passou na pele sabe de verdade o que um relacionamento abusivo faz. Um relacionamento abusivo faz com a mente, corpo e espírito de uma pessoa. Graças ao nosso Deus que nos deu livramento, não permitindo que o inimigo de nossas almas nos destruísse. Agora falando um pouquinho sobre a conquista inicial. Começando com o início da história dela, podemos ver um padrão. Todo narcisista primeiro investe em conquistar e tornar a sua vítima dependente dele. Por isso, não perdem tempo em serem rápidos nas investidas para ludibriá-la, não dando tempo nem condições de ver a máscara que estão usando. E a primeira bandeira vermelha que eu falo sobre isso. Tudo é muito rápido e intenso, eles buscam pessoas vulneráveis. Percebam que a Helena estava sozinha, longe da sua parentela, e isso foi uma brecha da qual ele se aproveitou, pois ela estava em busca de companhia. O inimigo busca fragilidades para entrar na vida de uma vítima, oferecendo o alívio, e uma vez que conquistam sua confiança e admiração, começam os testes para ver até onde ela irá aguentar, o que irá permitir, enfim, vários testes eles fazem ali. Eles vão investigar para ver se a vítima será maleável ao seu adestramento. Vão fingir e inventar histórias para ver se ela irá se desdobrar para ajudá-lo, se perdoará com facilidade, se terá empatia, se será generosa, fiel. E daí vão criando situações e dando papéis para serem cumpridos, sempre servindo a eles, é claro. A vítima precisa anular Deus e suas próprias necessidades para que ele seja a sua prioridade. Exatamente. Olá pessoal, continuando aqui, tive que dar uma paradinha para ministrar o curso de formação em terapeutas e já estou aqui de volta para continuar a análise desse relato. São capazes de contar coisas tristes sobre o passado, falam que foram traídos, injustiçados, abusados, quando na verdade foram eles que fizeram isso com todos. Tudo que eles fazem tem segundas intenções e com essa história de passado traumático eles ficam como indefesos, precisando ser salvos por alguém que faça de tudo para que eles sejam felizes.
E isso tudo gera na vítima compaixão e entrega total. A partir do momento que ele consegue enredar a vítima para idolatrá-lo, a identidade da vítima começa a ser destruída. É desse jeito. No relato da Helena, o primeiro marido já mentiu logo de princípio quando disse estar separado, mas ainda não estava. Muitos narcisistas se comportam assim para não se responsabilizar e conseguirem o que querem. Um sinal que possuem outros relacionamentos conjugais é demorar ou não apresentar a sua nova namorada ou namorado para a família e amigos dele ou dela. Não postar fotos com a vítima e não colocar no status que é compromissado. Sim, a maioria dos que tem outros por aí, vão esconder você e vão evitar e prolongar que de você conhecer a família e os amigos dele. Outros não, outros já que leva logo pra você conhecer a família inteira, porque quer que você sinta que é sério o negócio. Vai depender do que eles estão querendo de você. Seguindo ao abuso, ele a convence de abandonar o trabalho dela com a promessa de estarem mais juntos e tornarem uma parceria de negócios. No final, ela acabou sendo a escrava dele, fazendo tudo sozinha e ainda sendo humilhada por ele. A tristeza já era uma constância na vida de Helena e ela já estava na dissonância cognitiva, tentando dar sentido ao que não fazia sentido, pois ele fazia parecer que o abuso era cuidado com ela. Agora, alguns tópicos que eu coloquei aqui, né? Em busca de aprovação. Nessa fase, ela passa a se desdobrar para agradá-lo em busca de reconhecimento e aprovação. Ela é condicionada de forma subliminar de que se ela fizer um pouco mais ou um pouco melhor, tudo vai ficar do jeito que ele deseja. Mas isso é somente para que a vítima se sinta inútil, incapaz e inadequada. Abuso sexual. Logo após os abusos físicos e verbais, ocorreram os abusos sexuais. O maligno não tem limites em suas maldades e vão até onde conseguirem manipular. No caso da Helena, infelizmente, ela chegou a sair com ele e outra mulher para satisfazer as fantasias dele, por medo das punições com que ele a ameaçava continuamente. Se você está passando por isso, busque ajuda urgente e não ceda, não tema. Deus é contigo e vai lhe ajudar a sair desse lugar com dignidade. O isolamento. Outro ponto fundamental a destacar é o fato de o abusador isolar a vítima de todos os possíveis meios e pessoas que signifiquem apoio e suporte para ela, pois ele precisa ter total controle sobre a vida dela. Por Helena ser até ameaçada de morte, ela não via mais uma saída e ficava nesse cativeiro, achando que não teria para onde ir e ninguém para ajudá-la. E isso fez com que ela chegasse ao limite do estresse, ocasionando o abuso reativo. O que é abuso reativo? O abuso reativo ocorre quando o narcisista provoca intencionalmente a vítima até ela reagir de forma explosiva, fazendo parecer que ela é o verdadeiro problema ou a pessoa abusiva da situação, da relação. Nesses momentos, o narcisista costuma dizer: nossa, você não tá bem, precisa tomar uns remedinhos, precisa se tratar, você é desequilibrada, você é louca, tentando descredibilizar a vítima. Essas provocações ativam gatilhos emocionais e levam a reações fora do normal. Narcisistas fazem com que as pessoas mostrem seu pior lado, por isso o contato zero é essencial. Se não for possível, especialmente em casos de filhos, a técnica da pedra cinza pode ser muito útil. O que é pedra cinza? A técnica da pedra cinza consiste em manter a indiferença, limitando a comunicação ao mínimo necessário, sem compartilhar informações pessoais, planos ou sentimentos. Em resumo, é ser cauteloso, cautelosa e não se deixar levar pela emoção, evitando cair nos dramas e conflitos, pois eles buscam ser o centro de todas as atenções. Isso significa responder apenas o essencial, como oi, tchau, sim ou não, mantendo o domínio próprio e não se deixar levar pelas emoções. A indiferença nesse momento é proteção. O grande livramento, né? Finalizando aqui minha análise. O mais lindo dessa história é que, em meio a tanto sofrimento e atrocidades criminais, no momento que Helena clamou a Deus e ele entrou com providência, ela foi liberta das garras desse marido desumano, dos dois, né? Ela buscou refúgio no Senhor e ele a resgatou.
Mas vejam algo importantíssimo: por conta de ainda existirem feridas abertas, pois ainda não havia tido o processo de cura e libertação, ela ainda estava vulnerável e acabou caindo na armadilha de outro narcisista. O segundo chegou de mansinho. Ela não estava buscando se relacionar, deixou isso claro para ele, mas eles não aceitam o não. Eles não aceitam não como resposta, e isso se tornou um desafio. Uma partida de jogo onde os narcisistas sempre têm que ganhar. Ele foi ganhando espaço, ajudando sempre no que ela precisava, dando atenção e fazendo com que ela se sentisse protegida e cuidada por ele. Como ainda existiam carências e feridas, ele entrou nessa brecha e tirou vantagem. E a história se repete. Mais uma vez, ela abandona a vida dela, o seu emprego, na tentativa de viver o verdadeiro amor. Nesse momento, ele já era prioridade para ela, e isso é um prato cheio para sugadores de alma. Pouco tempo de contato à distância, ela já estava se mudando para morar com um homem do qual não sabia nada sobre o passado ou sobre a família, a não ser o que ele havia relatado a ela, ou seja, ela comprou a versão dele. Para você que está aqui assistindo esse vídeo, muita calma nessa hora. Não tenha medo de ficar sozinha, não tenha pressa em casar. Pessoas codependentes tendem a ser muito ingênuas, acreditam nas pessoas com facilidade, são sonhadoras e isso pode atrapalhar e levá-las a fazer escolhas erradas, mesmo sem ter essa consciência. Dê tempo ao tempo, não se envolva por carências e não se deixe levar pela emoção momentânea. Sempre peça a confirmação de Deus e dê um passo de cada vez. Antes não tínhamos a revelação que temos hoje sobre os narcisistas. Fomos despertos, então não desperdice esse precioso tempo e energia com pessoas que estão somente se aproveitando do seu bom coração. E eu termino dizendo, graças à bondade e graça de Deus sobre a vida da Helena, ela hoje está liberta, passando pelo processo de cura e se dedicando a cuidar dela e dos filhos. Que grande resgate! Glória a Deus! E aqui eu finalizo com Mateus 22, 37 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus, gente. Primeiro nós precisamos nos cuidar, buscar a nossa cura e aprender a nos amar. Algo que a gente nem sabia o que era, até a gente entender o que é dependência emocional, até Deus revelar sobre o abuso narcisista, e graças ao Senhor hoje participamos, fazemos parte dessa conscientização e muitas vidas estão sendo também despertas, libertas. E hoje já como essa linda do Senhor que faz parte da nossa equipe de terapeutas hoje, que fez o curso, Deus cuida de nós os detalhes, gente. Hoje ela é terapeuta e ela ajuda vidas também a superarem aquilo que ela também superou. É isso, gente. Deus abençoe grandemente. Fiquem na paz do Senhor. Vivam esse momento, de recomeço na vida de vocês. Deus tem algo maravilhoso para nós. Mesmo em meio às aflições, porque elas existem, nós temos a certeza da vitória, porque o nosso Deus, Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, Ele é perfeito, Ele é santo e Ele é soberano. Todo o controle pertence a Ele. Então, seja feita a vontade de Deus, somente a vontade de Deus sobre nossas vidas. E tudo que a gente viveu agora, está transformando vidas também. Testemunhos aí pra gente contar. Se você tem um relato para enviar, manda pro meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. E vem participar da próxima turma de terapeutas se você também quer ser terapeuta do Senhor aqui nessa terra, levando luz em meio às trevas. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau!